Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje. Hoje o assunto é para todos, para você mulher, para você homem, adulto, para você que já está na melhor idade, para os adolescentes, para algumas crianças maiores também. Qualquer que seja a fase da sua vida, a terapia holística para o bem da humanidade vai contribuir com você para te ajudar a resolver qualquer questão que você tem aí no seu interior. Então, se você sabe de alguém que precisa melhorar alguma área da vida, que tem sentimentos que precisam ser resolvidos, mágoa, baixa autoestima, tristeza, raiva, compartilhe essa live com essas pessoas. Nós precisamos ajudar as pessoas que nós amamos. Então, aí no seu hall de amizades, no seu hall familiar, tem alguém que com certeza precisa de uma orientação. Compartilhe essa live com essa pessoa. Vamos ajudar as pessoas que precisam, porque não basta apenas nós olharmos para a dor. Nós precisamos fazer algo para que essa dor vá e não volte mais, porque senão a gente fica naquele ciclo. Melhora, você vive bem alguns dias e volta a dor. Melhora um pouquinho porque você tomou um medicamento, fez alguma coisa e volta a dor. Nós precisamos ir além, se curar definitivamente. E a terapia holística, ela está aqui para te ajudar nesse processo de cura definitiva. Cura do que, Sandra? Cura do corpo, cura da alma, cura das emoções, dos pensamentos. A terapia holística também é para qualquer pessoa de qualquer religião. Não importa a sua crença, a terapia holística ela vai te auxiliar e ela vai ainda intensificar a sua conexão com a divindade que você acredita, que faz bem para você, que você segue. Então, compartilhe essa live com todos. Todas as pessoas podem se beneficiar da terapia holística na sua vida. Sandra, fala um pouquinho então de você pra gente. Eu sou Sandra Reis, sou terapeuta, sou mentora, sou facilitadora em constelação sistêmica familiar. E por que eu quero hoje falar com você sobre terapia holística? Porque algumas das ferramentas que eu utilizo nos meus atendimentos são ferramentas holísticas. E já já eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Eu quero só te dizer que eu trago esse conhecimento da terapia, esse conhecimento que vai te auxiliar, mas eu trago também a vivência. Assim como você, eu sou um ser humano que também tive muitos obstáculos na vida. E os obstáculos começaram já na minha infância. Eu só tinha 7 anos quando meu pai faleceu. E isso trouxe para mim, para os meus irmãos e para minha mãe, muita dor. Mas eu vou falar especificamente de mim. A dor foi muito grande. Eu era só uma criança, eu perdi o meu pai e ao mesmo tempo eu me senti abandonada. Eu me senti injustiçada. Por que uma criança tão indefesa, tão pequena, já precisou naquele momento viver sem pai? A minha mãe fala que desde sempre eu fui um pouco fora da curva para minha época.
Hoje as crianças normalmente são fora da curva, mas naquela época, hoje eu tenho 43 anos, naquela época eu era fora da curva para as crianças daquele momento. Então eu questionava muito, eu já questionava sobre isso, por que com a gente? Se nós éramos uma família boa, se a gente não fazia nada que não fosse correto, se a gente fazia tudo dentro das normas do Criador, por que que aquilo estava acontecendo com a gente? E é claro que eu não recebia assim respostas, né? As pessoas não davam respostas, talvez porque não soubessem, talvez porque achassem que uma criança não precisava de resposta. Como eu já disse em alguns momentos aqui das nossas conversas, a gente ainda hoje ouve falar muito, deixa a criança com os traumas, com as dores dela, ela vai crescer e tudo passa, ela não vai nem se lembrar disso. E não é verdade, né? A gente se lembra. Ou você pode até não se lembrar conscientemente, mas o seu inconsciente lembra, tá tudo registrado. E essa dor faz você sofrer na fase adulta também. Mas eu comecei o sofrimento na infância. O sofrimento para mim foi muito dolorido. Eu chorava, eu conversava com Deus, eu questionava as pessoas e nada resolvia aquela minha dor. E eu também via os meus irmãos sofrendo, a minha mãe sofrendo e eu não podia fazer nada. Eu só era uma criança e eu queria fazer. E um dos sintomas que eu tive para preencher esse vazio foi a comida. Eu já tive questões com a comida, eu já comi muito. Eu cresci com uma raiva interior, porque eu me senti injustiçada, eu me senti abandonada. Então, interessante como tudo está interligado no universo. Essa semana eu estava conversando com a minha irmã e ela dizendo assim para mim, você se lembra de tal e tal e tal fato? E eu falei, não, eu não me lembro. E ela falou, mas era. E aí eu vou trazer esse fato para você. Ela me lembrou do quanto eu era briguenta, do quanto eu era implicante, do quanto eu era disfuncional nas minhas relações com os meus irmãos, isso já na infância. O quanto eu entrava em embates por nada, o quanto eu brigava, o quanto eu estava sempre ali cheia de mimimi. E quando ela falou isso, eu me dei conta do como é importante a gente ter a ferramenta adequada para a gente evoluir. E essa ferramenta para minha vida foi a terapia holística. É claro que na infância eu não fui submetida a ela. Naquele momento a minha mãe talvez nem tivesse conhecimento ou possibilidades financeiras, mas o que eu quero trazer para você é que esse trauma, essa dor, esse sofrimento, ele me acompanhou por muito tempo. Na infância eu era assim, na adolescência eu continuei assim. E isso trouxe sofrimento demais para mim. Imagina que quando eu já estava começando a me relacionar afetivamente, essa dor estava ali latente. Então, quando eu via a figura masculina, mesmo que fosse ali de um adolescente, era o gatilho para eu me lembrar que eu tinha sido abandonada. Era o gatilho para eu me lembrar que eu tinha sido injustiçada. E aquela raiva novamente vinha à tona e novamente eu descontava em quem não tinha nada a ver com a situação. E o que eu quero dizer para você, é lógico que eu tive relacionamentos amorosos ruins, na maioria das vezes, porque eu desencadeava que a coisa não fluísse, inconscientemente, é lógico. E eu fui crescendo, eu me tornei jovem, eu me tornei adulta e os problemas continuaram, os problemas alimentares, os problemas com as minhas emoções, aquele vazio, aquela tristeza que eu sentia aqui dentro.
e eu trazia isso para os relacionamentos afetivos. Ao longo da minha vida, eu conheci pessoas maravilhosas, mas eu não conseguia ver e nem valorizar o quanto essas pessoas eram boas como ser humano, eram boas para mim como homens, e o relacionamento podia seguir e ser feliz, mas eu conseguia, de certa forma, sabotar. Ou eu sabotava o relacionamento, ou eu me sabotava. De qualquer forma, a coisa dava ruim. Sandra, aonde você quer chegar com tudo isso se hoje nós vamos falar de terapia holística? Eu quero te mostrar o quanto a terapia holística ela foi fundamental para mim e ela é fundamental para qualquer pessoa. Então se acalma, ouça um pouquinho para você se identificar, porque isso é algo que acontece com uma, com duas, com três pessoas na humanidade? Não, isso é algo que acontece com todos. Eu estou aqui falando da minha experiência, mas você teve a sua. Puxa a sua aí pela memória. O que te fez sofrer? Qual o sentimento de dor que você carrega? Quais os pensamentos que você tem da vida? O que está te impedindo de ser feliz, de se realizar, para você conseguir entender o quanto a terapia holística ela vai ser fundamental para esse processo de cura e de evolução. E eu me sabotei só nos relacionamentos amorosos? Não, eu sabotei a minha saúde. Para preencher esse vazio, para preencher tudo isso que eu tinha dentro de mim e que não foi canalizado da forma correta, eu me alimentava mal, eu comia demais e isso fez mal para o meu corpo também. Então eu estava com a mente ruim, os relacionamentos ruins, o corpo ruim. Imagina o que mais estava ruim? Também a relação com a família estava ruim. Porque a gente, quando está sofrendo, a gente quer achar um culpado. E isso é inconsciente. Naquele momento eu não tinha habilidade para isso. E eu busquei me curar, talvez não, deu resultado, mas não o resultado correto. Então eu mergulhei, eu potencializei toda a dor que eu tinha para outra coisa. Eu falei, então eu vou ser a melhor. Eu vou ser a melhor em tudo. E eu consegui um bom trabalho, eu me destacava nos meus papéis profissionais e eu cresci financeiramente, mas e o vazio? Não foi preenchido, não foi resolvido. Então, aqui o que eu quero trazer para você é que ter riqueza não significa ser próspero, porque uma coisa está interligada com a outra, a mente, o coração, as atitudes, a profissão, o dinheiro. Então, se o dinheiro ele está na sua vida da forma errada, você não consegue resolver as questões que estão por trás. O que eu fiz foi usar o dinheiro como fuga, e isso é errado. E eu sofria ainda mais. Então, quando eu comecei a mudar toda a situação, é claro, você pode estar se perguntando, mas o dinheiro trouxe coisas boas? Trouxe. Aparentemente traz sim. Só que não é o suficiente para você curar emoção, sentimento, pensamento, relação. Então, a cura só começou a acontecer para mim quando eu me deparei com a terapia holística. Quando eu entendi que não era assim, que não era me escondendo, que não era tentando preencher um vazio com coisas que não faziam sentido, que eu ia conseguir me curar, que eu ia conseguir me restabelecer, que eu ia conseguir ser feliz plenamente. E então eu conheci a terapia holística e aos poucos eu fui me curando. Primeiro eu tive contato com homeopatia, depois com floral, e eu fui me equilibrando. E em alguns momentos da vida eu tinha alguns gatilhos e eu voltava para o sofrimento, eu voltava para a dor,
Eu estava, na realidade, tentando me conectar com a minha essência, mas isso ainda não tinha acontecido. E conforme eu fui me conhecendo e conhecendo as terapias, isso foi sendo possível. Isso foi sendo possível porque eu descobri uma terapia que me ajudava com a energia, eu descobri uma outra terapia que me ajudava com o corpo, eu descobri uma terapia que me auxiliou no controle das emoções e as coisas aos poucos foram fluindo. Então, o que eu quero trazer com esse breve relato para você é que a terapia holística, ela está a serviço para o bem da humanidade. Não é para o bem de uma pessoa, é para o bem do todo, do coletivo. Por quê? Porque qualquer que seja a questão que você tem hoje que te impede de ser feliz, se você tem dinheiro demais e não é feliz, e se você tem dinheiro de menos e não é feliz, se você está num relacionamento que não te faz feliz, se você tem questões que te impedem de viver em harmonia com a sua família, se você não consegue se decidir por qual profissão você vai escolher, se você tem questões de diversas ordens, a terapia holística vai te ajudar. Por quê? O holo, ele vem do grego, que significa o todo, o integral. Então a terapia holística, ela vai olhar para você como um ser completo, não apenas olhar para os sintomas que você traz no corpo, ela vai olhar para suas questões do mental, do emocional, para a sua energia, para o seu lado espiritual e para suas questões materiais. Porque para uma coisa fluir, a anterior precisa estar em equilíbrio. Então, se você equilibra a saúde, se você equilibra a mente, as emoções do coração, se você está com os seus chakras, com o seu corpo de energia alinhado, equilibrado, se você está conectado com a sua alma, com a sua fonte espiritual, a sua vida material vai fluir. Material em todos os sentidos, com relação ao dinheiro, com relação aos relacionamentos, a materialidade aqui, no nosso mundo terreno. Então, a terapia holística, ela vem para ajustar tudo que você precisa. Ela vai te olhar como um ser que precisa estar bem em todas as áreas da sua vida para você conseguir prosperar, para você se sentir pleno, feliz, verdadeiramente. E foi isso que a terapia holística fez comigo. E você pode estar se perguntando, mas é tão completo assim? É completo assim. É completo assim. Existem várias técnicas, eu vou trazer um pouquinho para você, mas esse é o pensamento primordial que você tem que entender. Ela vai te olhar como um ser complexo que você é. Complexo no sentido do todo, do inteiro. Não adianta você dizer assim para mim, Sandra, eu sinto esse vazio, no qual era o vazio que eu sentia. Eu vou te dar esse mesmo exemplo. Que remédio você vai tomar para preencher o vazio? O que você vai fazer para preencher o vazio? Começa a refletir. Existe um remédio X que você vai na farmácia e compra e preenche esse vazio? Não existe. Então, não adianta eu olhar para você apenas como um ser humano que tem um corpo de carne e osso. Você é muito mais que isso. Hoje, o entendimento atualizado da medicina mais moderna, da medicina... Não é nem da mais moderna, porque esse é um entendimento ancestral, é um entendimento que os orientais já praticam na sua integralidade e que a nossa medicina ocidental, ela não tem esse olhar, mas alguns médicos, algumas pessoas que já têm esse entendimento diferenciado,
já compreendem que não adianta olhar a pessoa apenas como um corpo, porque se você tem uma dor em determinado lugar do seu corpo e você toma um remédio para esse sintoma, para essa dor, se você não resolver, se você não olhar o que está por trás do sintoma, não adianta, essa dor volta, ou se ela não volta no mesmo lugar, ela vai para outro lugar do seu corpo. Eu trago para você de que a dor, de que o sintoma, de que a doença, eles são aliados, eles são amigos para te despertar, para te sacudir e falar, olha, tem coisa errada, vamos resolver? Então a terapia holística é isso, ela vai olhar para todos os seus corpos, para o seu corpo mental, emocional, para o seu corpo vibracional, energético, para o seu corpo espiritual. Para quê? Para que a sua vida material flua. É isso que vai acontecer. E talvez você se pergunte, porque algumas pessoas ainda têm dúvidas. Quando chegam para mim, ficam assim, de certa forma, sem entender muito bem. Porque quando a gente fala sobre holístico, para algumas pessoas soa como mistério, soa como algo diferente, porque elas não estão acostumadas a ouvir esse termo. Ninguém explicou, não é algo que a gente aprende na família nem na escola. Então eu vou dizer para você, é uma profissão regulamentada, reconhecida e hoje, mais do que nunca, de extrema relevância, porque nós estamos quase no fim, diríamos isso, de uma pandemia, mas ainda assim eu recebo pessoas e eu tenho certeza que você convive com pessoas que ainda estão no sofrimento do que passou há pouco. De tudo isso que nós vivemos, desse confinamento em casa, com a família, com o marido, de ter que se adaptar a um novo momento no trabalho. As pessoas estavam acostumadas a pegar o carro, a pegar um trem, um ônibus, um metrô, alguma coisa e ir para o trabalho. E agora as pessoas trabalham em casa e ainda continuam, porque essa é uma nova realidade, é uma realidade sustentável, é uma realidade que deu certo. Então ainda tem pessoas em processo adaptativo e chegam para mim com essas questões de não entender, de não estar sabendo se relacionar com o filho, com a esposa, com o marido, com essa nova realidade. Ainda tem aquela angústia, aquela dor ou até mesmo o luto porque perdeu alguém. Então, mais do que nunca, a terapia holística, ela é de suma importância para te orientar, para te auxiliar, para você se curar de tudo isso. Porque o trauma que você está vivendo hoje, com essa questão de que nós sobrevivemos a um período da história, esse período ele pode ter sido só o gatilho de algo que você já tinha, que estava escondido dentro de você, que você não se recorda, mas que as memórias estão aqui, espalhadas nas suas células pelo seu corpo. Então, qualquer que seja a questão do passado ou do presente, vai te auxiliar. Vai te auxiliar para você aumentar a sua imunidade, para você ter equilíbrio emocional, para você se desenvolver nos relacionamentos. Por quê? Porque é uma ferramenta de autoconhecimento que proporciona bem-estar, que te auxilia a ter saúde, que dependendo do que você tem e da intensidade do que você tem, você consegue chegar na cura. E se você não consegue, dependendo do que você tem, você melhora muito a sua qualidade de vida. Porque se você melhora os seus pensamentos, você consegue viver de forma mais leve. Se você equilibra suas emoções, você também tem essa leveza, essa paz de espírito. E a terapia holística, ela vai te ajudar a resolver então
questões emocionais, questões de sentimentos, questões de pensamentos. Ela vai equilibrar a sua energia. Quem nunca acordou sem aquela força, sem aquela vontade de ir para o trabalho? Quem nunca? Quem nunca quis, quando o sol raiou, continuar na cama, porque não tinha disposição, porque não tinha vontade? Então, é de suma importância nós estarmos com a nossa energia equilibrada, para que a gente tenha condições de agir, para que a gente tenha condições de viver. Se você é aquela pessoa que está sem energia, você próprio se mina, você próprio se sabota. Você não quer levantar, você adia um compromisso, você cancela outro e aos poucos a sua vida vai ficando pior. É de suma importância equilibrar tudo na vida, a mente, o corpo, o espírito, a energia. O que mais a terapia holística vai te ajudar? Ela vai te ajudar a se conectar com a sua essência, com a sua alma, com a sua espiritualidade. A terapia holística, ela não é religião, mas ela entende o ser como um corpo espiritual também. Então ela facilita essa sua conexão espiritual de forma sem chegar nas nuances das crenças. Ela não vai te atrapalhar na sua crença, na sua filosofia, na sua religião. Ela vai simplesmente potencializar tudo que você é, tudo que você acredita, para que você continue cada dia mais integrado e conectado com a divindade que você serve, com a divindade que é para você o ser superior. Pode ser Deus, Alá, Buda, Jesus, Krishna, quem você achar que é. E com isso, a terapia holística, ela te auxilia na sua descoberta do seu propósito. Qual que é o seu propósito de vida? O que que te move? O que que faz o seu coração bater, pulsar com prazer, com tesão, com alegria? Isso também é algo que a terapia holística te proporciona. Você se conectar com seu propósito de vida. E aí sim, quando você tá com tudo isso alinhado, o corpo, a mente, o espírito, a energia, a sua vida material flui. Então a prosperidade chega para você. A prosperidade na saúde, a prosperidade nas relações, a prosperidade financeira. A abundância, ela se instala porque agora você tem consciência de que uma coisa depende da outra e tudo está interligado. Então a terapia holística é uma ferramenta para o bem da humanidade. Não importa a sua crença, a sua religião, a sua condição. Ela vai te beneficiar para você viver de forma leve, equilibrada, feliz e próspera. E esse é o objetivo da vida de todos nós. Quem que não nasceu para crescer? Quem que não nasceu para ser feliz? Quem que não nasceu para prosperar? Você acha que existe alguém que não merece isso? Você acha que você não merece? Se você acha isso, a sua vida não flui. Porque se os seus pensamentos não estão alinhados com toda essa abundância, com a natureza, você não cresce. E a terapia holística vem para te ajudar a fazer esse alinhamento. Porque nós somos o que pensamos, nós somos da forma que agimos. Então, se você tem pensamentos e atitudes desalinhados, você não vive plenamente, você não prospera. E a terapia holística, ela vai te auxiliar nesse processo para que você possa alinhar tudo o que precisa e prosperar, a vida fluir. Qualquer que seja a área da sua vida vai fluir. E qualquer que seja a dor que você carrega, a raiva, a mágoa, o ressentimento, vai te auxiliar.
Porque para o novo entrar em você, o velho precisa sair. Então, para você sentir alegria, para você sentir felicidade, você tem que ter no seu coração espaço para isso. E nós precisamos, então, limpar o velho para o novo chegar na sua vida. E isso, a terapia holística nisso ela vai te auxiliar. E muito, porque você se conhecendo, você tem possibilidades de crescimento. Só que não é um crescimento desordenado, não é um crescimento errado, é um crescimento alinhado para o propósito de vida, que é o objetivo de todo ser humano, viver com propósito. É isso que nós estamos buscando, mesmo que você ainda não saiba, mesmo que você ainda não tenha essa consciência plena e nítida, porque existem muitas pessoas ainda perdidas, não sabe qual a profissão escolher, não sabe como vai crescer na vida, não sabe como vai se realizar. Por que não sabe? Porque ainda não conhece o seu propósito. E a terapia vai te auxiliar nisso também, porque ela olha para você como um todo. Eu vou sempre repetir isso para que você quebre qualquer barreira que tem aí na sua cabeça, te impedindo de se permitir. Porque quando você se permitir e entrar nesse mundo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de equilíbrio, a sua vida vai fluir mais fácil. E o que a terapia holística vai fazer com você então? Ela vai limpar as dores que você carrega, ela vai tirar as memórias traumáticas, ela vai tirar aquelas crenças, aqueles obstáculos, aquelas barreiras que te impedem de ser feliz em todas as suas áreas. Ela vai equilibrar a energia do seu corpo, porque tudo é energia. Talvez você ainda tenha assim alguma dúvida sobre isso, mas tudo é energia. Quando você está com o seu corpo com a energia em alta, isso já aconteceu com todo mundo, é por isso que eu vou dar esse exemplo. Se você encosta em algum objeto, seja ele um telefone, uma televisão ou a própria geladeira, em alguns momentos, ou até uma pessoa mesmo, quando a gente encosta, às vezes a gente sente um choque, os pelinhos, né, ficam arrepiados porque ali tá tendo uma carga de quê? De energia. Então não adianta mais as pessoas quererem negar que nós somos energia. Por mais que você não tenha conhecimento profundo sobre isso, de alguma forma você já sentiu a energia que você carrega ou a energia de uma outra pessoa. Então isso é importante sim, limpar a energia que não te favorece e te alinhar para uma energia que te equilibra, que te faz bem, que te traz saúde, que te deixa em paz. Outra coisa que a terapia holística faz com você é te conectar com toda a sua potencialidade. Você vai se conectar com a sua essência, com o melhor que existe dentro de você, porque quando a gente tá muito focado no que não tá legal, no que não te faz bem, quando você tá ali preso na dor, naquele sentimento ruim que te impede de ser feliz, de ver o lado bom da vida, você não acessa o que de melhor você tem. E ela vai facilitar essa conexão com a tua potencialidade, porque todos nós temos a nossa potencialidade aqui latente, e quando nós acessamos essa potencialidade, fica mais fácil de desenvolver o que a gente precisa para realizar os nossos sonhos. Outra questão, quando você tem equilíbrio no corpo, na mente e na energia, a força cresce dentro de você. Com essa força crescendo, com esse desenvolvimento que você vai ter
de forma correta para trazer novas habilidades para a sua vida, você vai ter ações mais assertivas. Então, a plenitude se instala. Você começa a ter bons resultados, você começa a prosperar no relacionamento afetivo, nas finanças, na saúde. Você começa a ter paz, você começa a não precisar mais do outro para se sentir bem. Quando você está com você, a sua companhia te basta, porque agora você é uma companhia agradável. Você não é uma companhia que está ali sofrendo, remoendo algo que te fez mal. Você agora consegue olhar para as questões de forma adulta, de forma madura, de forma equilibrada. Então essas questões, elas não te determinam mais. Você entende que essas questões, elas serviram para que você aprendesse algo, para que você desenvolvesse uma nova habilidade, e aí você consegue levar a vida de forma mais equilibrada, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. E qual que é o maior benefício que eu vejo de tudo isso? A terapia holística é algo natural. Ela só vai potencializar o que a natureza traz pra gente. Se você tem essas habilidades dentro de você, ela potencializa. Se você não tem, ela te ajuda a desenvolver. Mas para isso você não precisa ir na farmácia comprar uma pílula. São habilidades natas. E tudo que é natural, é saudável, é mais potente, te fortalece, te engrandece. E isso é um ponto muito positivo, não é algo que vai te trazer um efeito colateral e nem que vai te causar dependência, muito pelo contrário, é algo que vai te desenvolver para você caminhar só, sem precisar de nenhuma muleta, sem precisar de nada ali para você ficar se encostando, se segurando. Isso é muito bom, você poder caminhar com as suas próprias pernas. É um processo? É um processo, mas é um processo que dá resultado para qualquer pessoa. Você não precisa se tornar adulto para você começar a se cuidar do ponto de vista holístico. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Você que é pai, você que é mãe, você já pode trazer isso para o seu filho, que você observa que precisa de uma orientação, que precisa de uma ajuda. Então, vai favorecer a qualquer pessoa. E como que funcionam as terapias holísticas? Algumas, o atendimento pode ser online. Todas as terapias holísticas que eu trago, todas as ferramentas, eu trago nessa modalidade online. Algumas outras precisam ser presenciais, mas eu vou aqui me ater às ferramentas que eu conheço com profundidade e que eu trabalho online para te auxiliar. Então, vamos fazer aqui um breve resumo. Para você se libertar, a terapia holística vai te ajudar? Vai te ajudar. Vai te ajudar a saber o que está acontecendo, vai te ajudar no processo de aceitação, porque a gente só muda o que a gente aceita, que de alguma forma não é benéfico para a nossa vida. Então a terapia holística, ela vai te ajudar nisso também. Ela vai te ajudar a entender a importância de se permitir, de receber o novo. Porque quando você aceita e se permite, a mudança acontece. Então você vai desenvolver tudo o que você precisa para viver a vida que você quer viver. E dessa forma você vai entrar com ações mais coerentes, com ações adequadas para o que você quer para a sua vida. E vai parar com aquela história de nadar, nadar, nadar e morrer na beira da praia. E os resultados são agora de acordo com o que você quer, porque você alinhou o corpo, a mente, o espírito, a emoção, o sentimento com as ações. Então agora você vai conseguir realizar realmente o que você quer. Porque uma coisa é você dizer,
eu vou voltar para o meu exemplo. Poxa, eu queria tanto um relacionamento amoroso, feliz, saudável, equilibrado. Querer não significa muita coisa, porque eu queria, mas eu não tinha habilidade para aquilo, eu não tinha maturidade emocional, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas atitudes com a outra pessoa, elas não estavam alinhadas para ter um relacionamento equilibrado naquele momento lá atrás, há 24, 25 anos atrás. Não estavam alinhados. Então, se a gente não tem tudo alinhado, você pode até ter um objetivo, mas você não chega nesse objetivo. Então, a importância, ela é grande. Não tem como eu ter o objetivo sem percorrer o caminho para chegar no objetivo. E o percurso faz toda a diferença. Se você tem um percurso que você consegue ultrapassar os obstáculos, você chega lá como? Com menos cansaço, com maturidade, com equilíbrio, você se realiza. Agora, se no percurso tem pedra, tem obstáculo, tem árvore caída, tem tudo no seu caminho, dificilmente você chega no objetivo. Dificilmente você chega. É importante você ter essa consciência do quanto a ação ela vai determinar o seu resultado, mas o seu resultado coerente com o que você quer, não um resultado qualquer. E aí sim, se você tem tudo isso alinhado, vai ter o quê? Tem abundância financeira, tem relacionamento feliz, tem equilíbrio de emoções, tem paz. E eu quero trazer agora para você alguns exemplos de terapia. Eu vou citar algumas para você, são inúmeras as terapias. Eu vou destacar aqui as ferramentas holísticas que eu trabalho, mas é só para você entender que o universo holístico ele é muito maior do que a gente imagina, do que a gente tem contato com ele. E eu vou começar pela apometria. Nós temos também o reiki, a yoga, o floral, a homeopatia, a cromoterapia, a hipnose, a aromoterapia, toda a medicina ayurveda, a medicina tradicional chinesa, as técnicas de EFT, de fitoterapia, Theta Healing. Gente, é muita coisa, é muita ferramenta. Só fica no sofrimento, só fica na dor quem ainda não conhece esse caminho, porque se você não se identifica com uma técnica, tem outra. Se você se identificou com uma técnica e precisa ir mais fundo, tem outra para te auxiliar. Então nós não precisamos mais viver naquela era de dor, naquela era de não resolução das questões. A acupuntura, arte-terapia, cristais, meditação, tarô. Então, as ferramentas são inúmeras. Eu quero trazer para você, assim, destacar quais as ferramentas que eu uso nos meus atendimentos. Vocês me ouvem falar muito da constelação familiar, que é uma ferramenta também integrativa, é uma terapia holística, e a constelação familiar é a ferramenta que vai na raiz. É a ferramenta que te ajuda a ressignificar tudo aquilo que você viveu. E aí você desenvolve, sim, um novo olhar diante do que aconteceu para você poder seguir. E é uma ferramenta que é reconhecida hoje pelo SUS, é uma ferramenta que está dentro do Poder Judiciário, auxiliando os conflitos na vara de família, entre os casais que estão lá numa disputa ou numa separação. Então, é uma ferramenta com excelência na resolução de problemas, de conflitos, para te auxiliar. Essa é uma das ferramentas que eu mais falo aqui nos meus atendimentos. E outra ferramenta holística que eu trabalho
é a ferramenta de terapia quântica, vibracional, multidimensional, é o alinhamento dos chakras, o reiki, a própria meditação, deixa eu ver se eu não me esqueci de nada, a própria hipnose. E por que eu falo um pouco menos dessas ferramentas? Porque essas ferramentas eu entendo que elas são melhores aplicadas dentro da mentoria. Então, dentro da minha mentoria, essas ferramentas são mais exploradas, porque o tempo ele é adequado. Eu preciso de mais tempo para desenvolver, eu preciso de mais tempo, eu preciso de consciência do cliente. Então, aos poucos, eu vou trazendo essa consciência, nós vamos criando um caminho de evolução juntos. Então, lá dentro da mentoria, eu posso aplicar de forma mais contextualizada. Agora, isso impede que eu aplique fora da mentoria? Não. Não impede. Se uma pessoa, se um cliente que já tem essa consciência que eu tô trazendo aqui, fala para mim, Sandra, hoje eu não tô bem, a minha energia não tá boa. O que eu vou fazer? Eu posso aplicar um reiki, eu posso fazer ali um alinhamento de chakras, eu posso usar outras técnicas para auxiliar, porque dependendo de como a pessoa chega para mim, o estado emocional dela tá tão assim agravado, ela tá chorando demais, ou ela tá desequilibrada, ela tá desesperada, o que eu vou fazer? Não adianta logo eu entrar com essa pessoa com um tratamento que vai chegar na raiz da causa, na causa. O que eu faço? Eu primeiro equilibro essa pessoa, eu primeiro ajudo a ela se fortalecer emocionalmente para a gente poder dar o próximo passo. Então tudo depende, não existe nada determinado. Isso é algo grandioso da terapia holística, porque ela vai olhar para você como um ser humano. Como uma pessoa que precisa de um olhar específico e individual. Eu não preciso criar aquele protocolo de que, olha, você chegou para mim, primeiro eu vou alinhar o seu chakra, eu vou aplicar o reiki em você, depois a gente faz uma constelação, depois você vai para a mentoria. Eu não preciso disso. É numa conversa, é numa anamnese que nós vamos entender qual o seu momento. Às vezes você pode ir direto para a mentoria, às vezes você precisa se constelar primeiro, às vezes eu vou precisar alinhar primeiro a sua energia, trazer você para o seu centro de força. Então tudo depende. Às vezes eu preciso que você tome também um floral antes. Então tudo está integrado. Tudo é muito pessoal, tudo depende da nossa conversa para você poder se equilibrar e a gente conseguir ir para o próximo nível, dar o próximo passo. Esse é o movimento terapêutico holístico que eu faço, que eu adoto. Mas existem outras ferramentas, existem outros caminhos que a gente se identifica e aos poucos a gente vai integrando na nossa vida. E é só isso? Não, é muito mais que isso. Mas aqui eu tô trazendo para você um breve resumo, para você conseguir já ter uma percepção diferente do quanto a terapia holística ela pode te auxiliar. E quais os benefícios que ela pode trazer para você? Agora eu vou focar nos benefícios que as terapias que eu trago para você vai te auxiliar no seu bem-estar e no bem-estar em geral. Você vai se tornar uma pessoa com outro estilo de vida. Então, ela traz para você uma mudança de vida, sim. Porque quando você tem conhecimento do que te aconteceu, do que te fez mal, você vai continuar nesse movimento que não te faz bem? Não vai, você vai querer mudar. Então aqui, quando a gente identifica a raiz da questão pela constelação familiar, você começa a adotar mudanças de estilo de vida na sua existência. Outra coisa,
Como você se trata por inteiro, você foca no corpo, na mente, no espírito, na emoção, na vibração, na energia, a cura acontece. Porque a doença, ou a dor, ou o sintoma que você teve, era para te mostrar algo. Se você consegue resolver o que está por trás desse sintoma, a cura ela vem para a emoção, ela vem para o mental e ela vem para o corpo também. Você se sente uma pessoa mais em paz, você se torna uma pessoa mais tranquila. Quando você faz terapia holística, as coisas, as situações, as desordens do mundo, elas não deixam de acontecer com você, nem comigo, nem com ninguém. O que muda é o nosso olhar, é a forma como nós lidamos com as situações. Então, se a gente olha para tudo isso com um olhar tranquilo, com um olhar de paz, a gente lida diferente com as situações. Ao invés de acontecer algo que você poderia naquele momento explodir e causar ali uma guerra, uma confusão, você age de outra forma. Você deixa passar, aquilo já não te agride mais emocionalmente, ou então você conversa com uma outra postura, com uma postura madura, equilibrada, sem precisar chegar no embate. O que mais pode acontecer com quem faz terapia holística, né? É natural que aos poucos você vai eliminando os bloqueios, as dores, os traumas. Então a ferida que você carrega no coração, na mente, na alma, essa ferida se cicatriza. Essa ferida se cura e ali já não dói mais quando alguém toca, porque quando a gente tem uma ferida e alguém toca, aquilo desencadeia dor, aquilo desencadeia mal-estar. Então agora não tem mais problema. E isso eu te dou, voltamos aqui para o meu exemplo. Lá naquele momento, lá atrás, que eu falei da perda, do abandono, de como eu me sentia, de como acontecia as coisas nos meus relacionamentos amorosos, doía. Quando quando alguma situação me despertava, quando vinha aquele gatilho que me lembrava de toda aquela situação, eu chorava, eu reagia da forma errada. Hoje, quando isso acontece, eu consigo olhar para isso de um outro lugar. Eu não preciso mais chorar, eu não preciso mais gritar, espernear, porque quem faz isso é a criança. É a criança ferida que nós carregamos, o adulto não. O adulto, ele olha para a situação, o adulto curado, tá? Ele olha para a situação com equilíbrio, com maturidade, com tranquilidade, e aquilo não abala mais as nossas estruturas, porque nós demos para tudo aquilo um novo significado. Outra coisa, aumento de energia. Se você é aquela pessoa que tem dificuldade de acordar, se você é aquela pessoa que não consegue agir, que você tem sonhos, que você tem projetos, mas nada sai do mental, nada sai do papel, porque você não tem energia. Quando a terapia holística começa a trabalhar o seu corpo de energia, você começa a ter força. Você para de precisar de um despertador para acordar. Você para de ficar sonhando com o fim de semana para você dormir o dia inteiro e a noite inteira. Você para com tudo isso. A energia ela é natural, ela flui. Flui por quê? Porque você agora reconheceu que você é um ser que precisa ser olhado de forma integral. Eu vou repetir isso, tá? Para que você entenda, você é corpo, você é mente, você é emoção, você é energia, você é espírito. Tudo isso precisa estar equilibrado, alinhado e cuidado para que a vida flua. E o que mais a terapia traz para você? Qual o benefício da terapia? O benefício de encontrar, de se reencontrar com a sua essência, de você descobrir o seu propósito de vida, porque é esse propósito que vai fazer com que a abundância financeira chegue para a sua vida com prosperidade.
É aqui que você vai encontrar a diferença entre riqueza e prosperidade, quando você descobre o seu propósito. E a terapia holística é essa ferramenta de quê? De autoconhecimento. Então, não basta você ler um livro, não basta você conversar com uma pessoa muito sábia. Você precisa buscar o seu próprio conhecimento, o seu autoconhecimento. E isso a terapia holística vai trazer para você também. E, Sandra, é só isso? Não, gente, é tanta coisa. Você vai dormir de forma profunda. Aquele sono que te rejuvenesce, que te revigora. Uma coisa tá intimamente ligada com a outra. Então, se você tem um sono reparador, você tem energia. Se você medita, você se equilibra, você se conecta. Então, você vai aprender, depois que o seu terapeuta te auxiliar nesse processo, você aprende a levar isso para o seu dia a dia. Você não precisa estar com o seu terapeuta todos os dias para você ter uma vida mais tranquila. Você começa a adotar tudo isso na sua vida, mas primeiro você vai precisar sim do seu terapeuta holístico para te auxiliar. O autoconhecimento, ele não acontece sozinho, ele acontece sempre com alguém, com uma parceria, com uma mentoria, com alguém que já conhece o caminho, com alguém que trilhou esse caminho, com alguém que conhece a sua dor, porque sentiu essa dor também. Então essa pessoa conhece qual o caminho, qual a ferramenta usar para te conduzir para o caminho da cura. Então, depois que você percorre esse caminho e você chega aonde deveria, aí você se desenvolve. Aí você consegue seguir sozinho, desenvolvendo outras habilidades, mas aquelas você já adquiriu. E o que mais? Tem equilíbrio, você consegue se equilibrar em todas as áreas. Eu vou falar de mim. Eu consegui me equilibrar com a alimentação, eu não preciso mais da alimentação para suprir, para preencher nenhum vazio, nenhum buraco que existia no meu coração, ou que possivelmente ainda possa acontecer, porque a vida, ela apresenta pra gente novos desafios. E é natural que em algum momento eu possa sentir novamente um vazio, mas hoje, com o equilíbrio que eu tenho, eu sei que eu não preciso mais de nenhum artifício para preencher um vazio. Eu uso outros caminhos, eu uso meditação, eu uso reiki, eu uso constelação, eu uso outras ferramentas para me equilibrar, para me auxiliar. E você também. E a cura é só aí? O benefício é só esse? Não, gente, vai muito além. A terapia holística, ela cura depressão, ansiedade, dores no corpo, ela te resgata. Você que tem problema, mulher, com o seu lado feminino, ela te proporciona esse resgate para o seu sagrado feminino estar em harmonia dentro de você, para você viver a sua feminilidade da melhor forma, a sua sexualidade plenamente. E o que mais? Ela te resgata na origem também, porque você faz as pazes com a sua ancestralidade, com o seu sistema familiar, com as suas raízes. Além de você curar a raiz do que precisa, você novamente se integra às suas raízes, porque você é o que os seus ancestrais foram, só que você é a versão o quê? Melhorada, atualizada. Mas a gente não pode esquecer aonde tudo começou. E tudo começou com os nossos ancestrais. Isso a gente não pode de forma nenhuma esquecer. O que mais, Sandra? Gente, com o corpo, com a mente, com o espírito alinhado, a vida material flui. Então você vai ter o quê?
você vai ter conforto, você vai ter benefícios que o dinheiro proporciona, porque agora você é capaz de prosperar financeiramente verdadeiramente. Então você tem segurança, você tem conforto, você pode comprar aquele bem que você tanto gostaria, uma cama maior, uma cama melhor, um carro mais confortável, mais moderno. Você pode ter uma casa melhor, maior, com mais lazer. Então, para quem gosta, tem lá, você pode ter uma casa com a piscina, com a sauna e com o que mais fizer sentido para você. Por quê? Porque agora que está tudo alinhado e você está vivendo com propósito, o dinheiro chega para você, o dinheiro fica na sua vida. Porque você está impactando a sua vida, a sua família, a sua existência e a sociedade. Gente, são muitos benefícios, são muitos. Eu posso ficar aqui até amanhã falando de todos os benefícios, mas eu quis aqui trazer um apanhado para você. Trazer aqui um pouco do quanto a terapia holística ela é benéfica para qualquer pessoa. E eu costumo dizer para os meus clientes que o que é isso? É uma bênção, porque todas essas terapias que eu citei aqui, quaisquer que foram as pessoas que receberam essa canalização, que intuíram, que estudaram, que estruturaram essas metodologias, esses ensinamentos para nós hoje, foram pessoas iluminadas, pessoas que estavam diretamente conectadas com a sua espiritualidade para trazer algo tão grandioso e benéfico para a humanidade. Porque isso aqui não é para classe 1 ou 2, não é para uma pessoa ou para outra, é para todo mundo. Qualquer pessoa se beneficia da terapia holística. E quais são as vantagens? São as vantagens inúmeras, né? Inúmeras, porque se você tá bem, você constrói uma família melhor, mais equilibrada, você trabalha num ambiente mais amigável, num ambiente mais tranquilo. E o que a gente faz com isso? A gente constrói um mundo melhor. A gente constrói uma sociedade mais adequada, uma sociedade que vai contribuir com outras pessoas. Então, todos nós vamos, a partir da ferramenta holística, da terapia holística, deixar o quê? Deixar um legado. Um legado para quem? Para as nossas futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para quem vier depois. Nós já estamos vivendo dias melhores, mas isso ainda pode melhorar. O que eu costumo dizer, tudo que é bom pode sempre ficar melhor, pode ser cada dia melhor. Então, existem barreiras na vida? Sim, existem. Na minha, na sua e de todo mundo. Mas com as emoções equilibradas, os pensamentos, as atitudes, nós podemos vencer. Nós podemos ser felizes plenamente e assim usufruir de tudo que nós merecemos, só que da melhor forma. Não é usufruir na área da saúde e deixar o mental, a emoção, o coração estraçalhado, não. É usufruir tudo da mesma forma, com a mesma intensidade, porque vai estar tudo alinhado, o corpo, a mente, o espírito e a vida material. Porque sem a vida material, você também não flui. Como que você vai pagar uma terapia? Como que você vai ter uma vida mais confortável? Não tem como. O dinheiro é a energia que move a vida adulta. Nós precisamos entender isso, integrar tudo isso e a terapia holística é o caminho para isso. Então, pessoas, hoje eu queria contribuir com vocês dessa forma, trazendo esse despertar para esse olhar holístico, esse olhar para o todo, esse olhar para diversas terapias, especificamente para as terapias, para as ferramentas que eu trago para vocês, para que vocês possam entender que é possível sim viver melhor. Assim como as mídias evoluíram,
que a gente não usa mais disquete, hoje a gente usa outras coisas, né? Hoje a gente usa pendrive, HD, nuvem. As coisas no nosso mundo, na nossa mente, as terapias, elas também evoluem. Então, hoje nós temos aqui uma metodologia que não é invasiva, que é natural, que vai te ajudar, que vai te olhar de forma integral. E você fazendo tudo isso, o benefício, ele também é integral para todas as áreas. E você não tem mais que ficar sofrendo sozinho, calado, ou simplesmente sem buscar algo moderno para sua cura. Algo moderno e ao mesmo tempo natural, porque a terapia holística traz isso para você. Eu tô falando de modernidade aqui no nosso mundo, no nosso país, porque muitas dessas sabedorias, dessas terapias, elas já existiam lá na nossa ancestralidade e até mesmo nas culturas orientais. Aqui é que eu tô falando de modernidade nesse sentido de ser novo, porque aqui a gente ainda tinha um olhar muito reduzido das coisas, mas agora nós estamos ampliando. E a ferramenta que vai te ajudar é essa, é a terapia holística, que vai te levar para o seu próximo nível, é a terapia holística que vai te proporcionar viver bem, feliz, realizado na sua vida. Então é isso, nós continuamos a nossa conversa lá no Stories. Me acompanhe lá, compartilhe essa live com as pessoas que você ama, porque muitas pessoas ainda não têm esse entendimento, esse conhecimento, que a terapia holística vai te ajudar como um todo e não apenas uma única área. E isso é libertador e nós precisamos ver todas as pessoas que nós amamos libertas de todas as amarras, de todas as cordas que estão ali segurando, impedindo de ter novas ações, atitudes e de ser feliz plenamente, tá? Compartilha. Se você tá aqui comigo no Instagram, vem me seguir, eu sempre estou trazendo conteúdo que vai fazer diferença na sua vida. E se você está me ouvindo pelo YouTube, se inscreve, ativa o sininho para você receber quando tiver novos vídeos, novos conteúdos, você ser notificado e não deixar nada passar, porque o intuito é contribuir com o seu processo evolutivo. É isso, pessoas queridas, bom dia. Bom fim de semana, bom resto de semana e a gente se fala. Continuamos o nosso caminhar no Stories. Até mais.